Oi, gente, bem-vindos! Sextou nos Donos da Bola. A trilha sonora hoje do nosso Sextou com ele, Cabeção, DJ que já tá ali, ó. Já tá nas picapes, tascando-lhe um funk. Aquecendo pro programa. Isso aí, Cabeção. E olha só, você é convidadíssimo para chegar na nossa resenha. Mande seu vídeo para o nosso WhatsApp, 992241220, porque a resenha hoje tá muito boa. Porque quem tá chegando nela é Alex Bagé. Boa tarde, Bagé. Muito boa tarde, Cris. Sextou, hora de resenha, né? Hora de resenha. E Caco da Mota, que também tá aqui com a gente. Oi, Caco. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Bagé. O Didi Cabeção tá com a cor Grenado Caxias, que classificou e tá muito bem no gauchão, apesar dele ser gremista. E a gente vai falar dos jogos que definiram os semifinalistas do Gauchão 2019. E os confrontos também já estão definidos, acontecem neste fim de semana. Olha só na tela para você, ó. Jogos de ida, Caxias e Inter, domingo, 4 da tarde no Estádio Centenário, e São Luís de Ijuí e Grêmio, domingo também às 19 horas no estádio 19 de outubro em Ijuí. Os jogos de volta, dia 6 de abril, o Internacional recebe às 4h30 da tarde o Caxias no estádio Beira-Rio, e no dia 7 o Grêmio, o São Luís de Ijuí na Arena do Grêmio às 4 da tarde. Tá chegando, tá afunilando o Gauchão 2019. E depois de vencer a primeira partida por 6-0 no fim de semana, o Grêmio não saiu do 0-0 diante do Juventude ontem na Arena. Destaque que chega com o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde a todos. O Grêmio ficou no empate, 0-0 contra a equipe do Juventude, mas o resultado foi suficiente para o avanço tricolor no Campeonato Gaúcho. Agora o adversário é o São Luís de Ijuí, mas o grande problema é o fora de campo, porque Marcelo Oliveira saiu do gramado com uma lesão no joelho, preocupa o treinador e é mais um desfalque no sistema defensivo gremista. Pode ter certeza que independente de quem jogar, seja na zaga, seja em qualquer outra posição, tem total confiança do treinador. E no Inter, o maior destaque é a volta dele, Patrick, o Pantera Negra colorado, que está de volta à equipe em um momento importante, não é mesmo, Alex Bagé? Com certeza, Cris, muito importante. Sabe que o Patrick dos últimos anos do Internacional é o jogador de melhor custo-benefício, porque ele custou muito pouco e ele entregou muita qualidade dentro de campo. No ano passado, o principal avalista do bom momento do Internacional, que culminou com a 3ª colocação no Brasileirão, foi justamente o bom momento do Patrick. Quando o Patrick jogou bem, o Internacional conseguiu vencer. Toda vez que o Internacional teve dificuldade de vencer, era justamente o momento que ou não tinha o Patrick, ou que o Patrick também já tinha um desgaste excessivo. Importante a volta dele pro time. Aí, ó, a gente vai resenhar demais aqui nos Donos da Bola em instantes, porque agora a nossa resenha é conjunta, é com a turma do Toque de Bola. Já que o Bagé tá aqui, hoje quem tá lá é Daniel Oliveira. Oi, Daniel. Eu acho até que, para minha insatisfação, talvez jogue o D'Alessandro no lugar do Parede. Esperei aqui o Paulete completar. Deixa eu dar oi pra você. Grande Cabeção, abraço, velho. Abraço, Paulete. Como é e aí, que tá, Daniel, Cris? qual é a Tudo resenha bem? aí, hein? Bom, a gente estava falando sobre a entrevista do Patrick ontem, né? O Patrick até, e convenhamos, é um direito que ele tem, à medida que ele é criticado, ele tem o direito de se defender e usar os seus argumentos numa entrevista coletiva. E a minha bronca é o seguinte, o Internacional que não se contente toda hora com o 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Porque o Patrick tem que entender que ele joga num clube de exigência altíssima. Então achar que pelo fato do Inter ter sido o 3º colocado no Campeonato Brasileiro ele não pode ser criticado, não, o Inter até foi criticado e o treinador também está sendo criticado mesmo com o Internacional tendo feito a campanha do ano passado. Criticado pode, o que não pode é a gente desvalorizar a 3ª colocação de um time que saiu da segundona e que começou o ano passado o Campeonato Brasileiro com todos nós, esse contexto esportivo todo, e inclusive o senhor. Tá? Não é dizendo verdade. que era brigar para não cair. Não é verdade. E aí se conquista a 3ª colocação, uma classificação para Libertadores, entre os 3 melhores times do campeonato. E nós não vamos valorizar isso? Tem alguma coisa errada? E tem mais... Eu acho que tem que valorizar. Mas são coisas diferentes. Claro. Ô, Claudião, são coisas diferentes. Valorizar o 3º lugar do Internacional é uma coisa. Agora, convenhamos, né? Nós não estamos falando do Águia Verde lá da Restinga. É o Esporte Clube Internacional.
Ou seja, o Internacional sempre tem que entrar. Ficou muito aquela história da reconstrução, e aí tem méritos. Há pouco eu dizia aqui, o Patrick, na minha opinião, é o jogador custo-benefício talvez melhor contratado da história do Internacional. Ele entregou muito mais do que se esperava, mas eu penso que sejam duas coisas diferentes. Tá, mas não vamos interpretar mal o que o Patrick falou. Não, eu estou respondendo ao Claudião, não estou nem interpretando o Patrick. Não, eu estou falando por mim. A gente não pode correr o risco de interpretar mal o que ele disse. Em primeiro lugar, ele não está se contentando em ser terceiro, ele está exaltando o fato de aquele time desacreditado ter chegado. E em segundo lugar, tem algo subliminar aí no que ele falou, que eu acho que a torcida do Internacional é injusta com ele. A torcida do Internacional trata mal um jogador que é muito importante e que merecia muito mais apoio do que crítica. É isso que eu acho. Ele concordo com o Paulete. Ele passa um pouco, né, Daniel e Paulete, Bagé, Cris, o que passa o Potker também. E é muito pelo treinador escalar no time e a torcida pegar no pé. Porque a torcida pega invariavelmente no pé do técnico. Tanto que quando ele substitui o Patrick, tira o Nonato, bota Patrick, ele toma a vaia junto. Patrick vai de carona. Agora é um jogador fundamental, voltando nessa hora, ainda mais que não é na mesma função. Nesse time que foi terceiro, o Inter não vai ter o Potker na Libertadores. Então é importante a volta dele, a intensidade dele, até porque eu sempre digo isso. Ele é um jogador que marca gols. Isso. O Nonato pode jogar nessa função, mas não é marcador de gols, pode vir a ser. Mas não é, então daí tu tem Nico, tem Nonato, vai ter o Guerreiro lá na frente. E que fique bem claro, eu defendo a titularidade do Patrick. A minha crítica só é que daqui a pouco se conforme com pouco. E o Internacional, tanto é verdade que o presidente do Inter disse. É para ser campeão. Fala, Celso. É que, olha só. Ô, parabéns pelo comando. Nós temos uma semana de Internacional lá em Caxias, um jogo importante. Nós temos... Tá aí, ó, a resenha segue lá na Rádio Bandeirantes com o toque de bola, porque agora a gente vai falar de Grêmio e, como era de se esperar, o Grêmio está na semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Mesmo que tenha feito um jogo, nas palavras de Renato Portaluppi, acompanhando mesmo assim, levou a... garantiu vaga na semifinal. Entrar em campo virtualmente classificado, com uma margem de 6 gols de vantagem no placar, mas desejando a vitória. Esse foi o cenário gremista contra o Juventude na Arena. E o adversário começou assustando. Mas quem esteve perto do gol de fato foi o Grêmio. Maicon colocou o goleiro para trabalhar. Na bola parada, Montoya quase deixou dele. Só que lance importante mesmo foi esse. Marcelo Oliveira torceu o joelho. Mais uma preocupação para o técnico Renato no sistema defensivo. Baixa, lamentada pelo treinador. O Marcelo a gente tem que esperar 24 horas, né? Para a gente fazer o exame, para ver realmente o que aconteceu com o joelho dele. Vamos torcer que não seja tão grave assim, né? O Grêmio seguiu insistindo atrás do gol. Conseguiu marcar com Diego Tardelli, só que foi anulado por impedimento. E em um jogo de pouca inspiração, o placar ficou assim, 0-0. Grêmio classificado para as semifinais, mas sem agradar o técnico. Hoje o time estava acomodado. Não foi o que eu pedi, mas é uma coisa normal no futebol. No momento que você vence uma partida por 6-0, é normal. Por isso que eu queria ter colocado uma equipe totalmente diferente hoje. Eu só não coloquei porque eu tinha que dar ritmo de jogo para os jogadores, senão eles vão ficar muito tempo sem jogar. Agora o adversário é o São Luís, em Ijuí. Jogo tarde, 7 horas da noite, algo que incomodou o tricolor. Uma decisão, o primeiro duelo das semifinais do Campeonato Gaúcho, mas por conta da sequência importante que o Grêmio terá, não só no Campeonato Estadual, mas também na Libertadores, Renato estuda colocar um time alternativo em campo. É uma semana pegada, uma semana importantíssima para a gente, por isso que desde o início do ano eu tenho feito esse rodízio aí, está todo mundo bem. Pode ter certeza que, independente de quem jogar, seja na zaga, seja em qualquer outra posição, tem total confiança do treinador. Em Ijuí, Kahneman poderá ser alternativa, já que volta da seleção argentina.
mas Renato deu a entender que vai com o time reserva. Oportunidade, portanto, para aqueles que estão buscando espaço. Chegaram às semifinais. Reta decisiva. Hora de confirmar tudo aquilo que foi feito até aqui. Daqui a pouco a gente fala desse jogo de Grêmio e Juventude e a vaga do Grêmio na semifinal do Gauchão, porque agora eu tenho um recado para você. Galera, vem ser top com o TIM Pré-Top, o único pré com internet ilimitada para usar no Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter. É muito top poder postar fotos, vídeos, curtir e compartilhar de tudo e sempre que quiser, não é mesmo? Esquece o Wi-Fi. O TIM Pré-Top, tu ainda tens ligações ilimitadas e 2 GB de internet para usar como quiser. Como não gasta os dados nas redes sociais, sobra muita internet para ti. E tudo isso por apenas R$20 por 2 semanas. Isso mesmo que você ouviu, apenas R$20 por 2 semanas. Tá muito barato. Já sabe então, né? Internet ilimitada para Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter, só no TIM Pré-Top. Se tu já é cliente TIM, é só enviar TOP para 4141 e ativar esta oferta. Ou vá a qualquer ponto de venda TIM no Rio Grande do Sul. Tem sempre uma bem pertinho de ti. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. TIM, a evolução não para. Vamos falar de Grêmio e Juventude. O Grêmio recebeu o Juventude na Arena, empatou em 0-0, mas está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Na sua análise, Caco da Mota. O Grêmio, na verdade, fez um jogo muito parecido com a situação do Internacional e até muito mais confortável pelo 6-0. E o Renato falou bastante a respeito, a gente viu na reportagem, da preocupação do time ficar um pouco acomodado, mas ele tinha que dar ritmo para o time, pensando já em Libertadores, né? É importante ver alguma outra posição, muito difícil colocar um time em campo que dê motivação para isso. Não é que seja desrespeito à Juventude, mas era administrar uma vantagem. O 0-0 foi uma goleada, porque no confronto, no agregado, deu 6-0. O que ficou complicado é essa situação agora do Grêmio, dos zagueiros do Grêmio, para o próprio Gauchão não ter muita alternativa de zagueiros. E para Libertadores da América, voltando o Kahneman e o Jeromel, tudo bem. Mas não tem reserva, né? Isso em competição é importante ter os zagueiros reservas. Aí vai de novo para a improvisação. E quem falou sobre isso é o técnico Renato Portaluppi, que falou dessa situação dos zagueiros do Grêmio. Eu sempre treino durante a semana, às vezes nos coletivos, nos jogos treinos, eu sempre coloco um jogador fora de posição justamente por isso. Para que daqui a pouco, numa emergência, como tem acontecido, o jogador não é que seja bem adaptado, mas já treinou por ali. Até porque a gente vem tendo problemas de zagueiros. Então o Romulo já treinou por aí, o Michel já treinou por aí. É importante você ter esses volantes que não tem tanta diferença assim de jogarem ali atrás. Quanto ao zagueiro, a gente tem conversado, mas hoje mesmo no horário eu passei para a diretoria que nessas horas tem que ter muita calma. Por quê? Porque no campeonato estadual a gente não pode mais escrever. Na Libertadores, só na outra fase, que vai demorar bastante. Então não adianta a gente querer trazer um jogador, errar no nome, e daqui a pouco, né, a gente trazer, gastar um dinheiro e de repente ver que não era o jogador que a gente queria. Então a gente tem visto sim, a gente está correndo atrás de um zagueiro, mas com calma. Bagé, como o Renato soluciona imediatamente, porque tem o jogo no domingo e tem jogo de Libertadores valendo a vida do Grêmio na Libertadores no fim de semana, durante a semana. Como o Renato resolve esse problema na zaga do Grêmio? O Renato já tinha um problema porque ele jogava com o Marcelo Oliveira. Tudo bem que ele já tinha jogado na carreira como zagueiro, mas o Michel, que era o zagueiro da direita, na verdade não é zagueiro, ele é um primeiro volante. Então já tinha uma improvisação. A partir do momento da lesão do Marcelo Oliveira, tendo o Paulo Miranda lesionado, o Jeromel lesionado, eu não acredito que o Kahneman vai jogar. Como ele vai botar reservas e o Kahneman está voltando de um período na seleção. Tem 2 jogadores que desses isso dois... Isso para o jogo do fim de semana. Isso para o jogo do final de semana. Tá. Não estou nem falando de Libertadores, que daí já dá tempo de todo mundo voltar. Tá. Mas para o jogo do final de semana, contra o São Luís de Juí, o Renato tem 2 jogadores que ele pode utilizar como zagueiro pela esquerda. Ou o Rômulo, que também não é zagueiro, é volante, mas também já jogou, treinou improvisado ali, ou o Leonardo Gomes, que é lateral direito e também lateral esquerdo. Desses 2, com certeza o Renato vai fazer uma dupla de zaga sem ter zagueiros. Porque vai jogar Rômulo ou Leonardo Gomes e Michel, ou seja, nenhum zagueiro para o jogo do domingo.
Ixi. É, menos mal que tem essas alternativas num jogo contra o São Luís, com todo respeito ao São Luís, não é na Libertadores esse problema. E até o Simon Bianchini falou, o Cortez também se colocou à disposição. Não vejo com tanta característica para ser zagueiro. Bem melhor esses que o Bagé falou e eu acredito que seja os que o Renato está pensando. Vamos falar de Inter agora? Porque, ó, Pantera Negra está de volta ao Beira-Rio e voltou com a língua afiada. Confira só. O Pantera Negra voltou. Não estamos falando do filme que estreia em abril, e sim deste Pantera, o Patrick, que está de volta aos treinos no Inter. O volante quer recuperar o espaço perdido e, quem sabe, ser titular de novo. Fiz um bom trabalho de recuperação, sem pressa, né? Para não acelerar as coisas. E se eu voltei a treinar porque eu tô sem dor, tô readquirindo o ritmo. Tô pronto para, se o professor precisar, dar o meu melhor. A temporada até aqui foi de altos e baixos para o Patrick. Lembra das vaias contra o Caxias? Mas aquela história terminou com um final feliz. Gol decisivo nos minutos finais e vitória. E contra o Caxias de novo, ele quer retornar ao time. Mas aquelas vaias e algumas críticas ainda estão engasgadas na garganta do Pantera. A gente nunca joga bem, né? Mas a gente foi terceiro colocado ano passado, esse ano a gente é líder da Libertadores. A gente está sempre tendo que mostrar para vocês, porque a gente nunca agrada. Mas a gente tem total ciência que a gente está dando o nosso melhor. 2 semanas depois da lesão que sofreu contra o Aliança Lima, o Pantera Negra voltou. Não só nas telinhas, mas também nos gramados. A gente já fala sobre Pantera Negra aqui nos Donos da Bola, porque antes o Caco tem um recado para você. É isso aí, Cris. Assunto para Pantera é o que não falta aqui. E a sua vida sexual caiu na rotina ou até no esquecimento? Saia dessa, seja criativo e volte ativa. Isso é possível, não é mesmo, Rafael? É isso Olha mesmo. aqui, eu vou te mostrar, tô com o meu estoque aqui, a caixinha tá aqui no bolso. Garantiu já para o final de semana. Garantida, claro. É verdade. Chega de rotina, então. Se a tua vida caiu na rotina, meu amigo, não tá deixando tua parceira, nem você feliz. Então aproveite a oportunidade que o Ativo, essa caixinha aqui, tá dando. E 9 de verdade. Pega mais um. Tá bom, e 9 de verdade. Sabe como? Ligando agora pro telefone que tá aqui na tela, 0800 601 0700. Liga para a central do Ativo, porque o Ativo é rápido, eficiente, aumenta a libido e a virilidade. Ele age no teu organismo por vários e vários dias e joga a tua autoestima, ó, lá para cima, lá pro céu. Então muda agora a tua vida 2. Liga agora pro telefone que tá aqui e aproveite nossos descontos especiais. Parcelinha, ó, desse tamanho, Caco. Cabe no bolso, é fácil de pagar nos pacotes promocionais. Primeiro pagamento só para daqui a 45 dias. Então vai conhecer, usar, sentir entrega o efeito. De graça. Entrega grátis e entrega sigilosa e gratuita para todo o estado. Vai usar e vai começar a pagar. Tem brinde, tem presente? Lá na frente, exatamente. Tem presente na compra. Então, são vários benefícios e muitos motivos para você comprar o seu ativo agora. 0800 601 0700, Caco. Ó, os meus estão garantidos. E o seu, meu amigo, Ativo, ligue agora. 0800 601 0700. Ativo é você na ativa sempre. Eu vou estar no ritmo que nem o Patrick e o Pantera, Cris. Tá certo, Caco. Bagé, vamos falar do Patrick e da importância desse jogador. Tu já falaste aqui anteriormente, né, da importância do Patrick. E ele volta num momento muito importante, onde o Inter tem a semifinal do Gauchão. Não se sabe ainda se ele vai jogar, mas tem o jogo contra o River no meio da semana. O Patrick tem importância por tudo aquilo que a gente já falou, porque ele é um jogador que dá uma intensidade diferente para o Internacional. Ele é um jogador que ele protege muito bem o lado esquerdo, tanto quando o Internacional tem essa posse de bola, mas quando o Internacional perde a bola também. O ano passado, o crescimento do Iago, ele se deve ao bom momento defensivo do Cuesta, como zagueiro, mas principalmente pela maneira de dar o ritmo de jogo que tem o Patrick pelo lado esquerdo. E isso possibilitou essa jogada da pequena triangulação e a jogada, naturalmente, da infiltração da profundidade de campo com o Iago. Tem um detalhe aí que eu discordo um pouco. As vaias daquele jogo contra o Caxias... Pois é, eu já ia te perguntar, o que tu acha dessas declarações do Patrick na coletiva, hein? Primeiro, ele respondeu algo que ele foi questionado, né? Então, por vezes, a gente pega a resposta do jogador. Mas ele foi instigado num lance em que a vaia não era diretamente para o Patrick. A vaia era muito mais para o Odair, porque estava saindo o Nonato. E o torcedor tem hoje 2 xodós no time do Internacional. O Sarrafiori e o Nonato. E naquele jogo,
todo mundo que estava no jogo discordou da alteração do Patrick, a alteração do Odair, não pela entrada do Patrick, mas pela saída do Nonato. Mas ele se sentiu ficou mordido, porque a vaia, ele ouviu a vaia. Ele tomou para ele. Porque ele foi pro lugar do Nonato, que era xodó da torcida. Ele quer ser aplaudido também. Bagé, uma curiosidade, pra gente debater um pouco aqui. O Nonato poderia ter lugar no time. O Patrick voltando, aonde entraria o Nonato? O Nonato, para que ele possa render, é justamente na posição do Patrick. Ali o Odair pode escolher futuramente, considerando com a chegada do Guerreiro... Ou com reserva do Edenilson, se o Edenilson não jogar. O Nonato? É. Daí tu acaba com a carreira dele. O Nonato no São Caetano, ele era o cara pela esquerda e o Matheus Henrique, que está no Grêmio, era o cara da direita. Ele até pode jogar no Edenilson? Pode, ele pode jogar em várias posições ali. Mas onde ele vai render mais é justamente na função do Patrick, pelo lado esquerdo, numa diferença de jogador. Eu até considero ele mais jogador que o Patrick. Por isso. Porque ele para, ele pensa essa bola, ele tem um passe mais qualificado. O Patrick não é um passador. O Patrick é o jogador da intensidade. Mas hoje o Patrick está na frente, né? Hoje está na frente por tudo. O Guri tem que esperar um pouco. Pela experiência, está começando agora. Aquela posição ali vai ter uma série de jogadores disputando a partir do momento em que entra em campo o Guerreiro. Porque o Sobis pode jogar lá. O Sarrafiori pode jogar lá. O Guilherme Parede daqui a pouco pode jogar lá. Então, eu acho interessante é uma questão para a semana que vem. Porque semana que vem o Guerreiro já vai estar liberado. Isso é um ponto bom. Isso é um ponto bom para o Odair. Porque há bem pouco tempo o Odair não tinha tanta opção assim. O Odair tinha o João ou o José. Hoje o Odair tem mais opções. Quantas vezes a gente falou aqui, por isso que eu falei do Edenilson, quando o Edenilson não jogava, era um desespero achar alguém que talvez se adaptasse à posição. Hoje já tem. E lá na do Potker também tem 3 opções. Realmente a grande dúvida do Inter é lá. Eu acho que a do Patrick está decidida. É que a função do Edenilson, eu só discordo, cara. O Edenilson não tem substituto no Inter hoje. O Edenilson, se ele não fosse chamado de Edenilson, se ele tivesse um nome mais pomposo, seguramente daqui a pouco iam olhar ele até para a seleção brasileira, dos caras que atuam aqui no Brasil. Por que, Bagé? Não, porque nós temos isso de rotular alguns jogadores. E o Edenilson, toda vez que a gente olha para o Edenilson, nós aqui que trabalhamos no Rio Grande do Sul, a gente lembra do Edenilson que era do Caxias. Parece que o cara ele não jogou no Corinthians, que ele não jogou na Itália. Ele é um cara discreto, ele não é de dar opinião muito forte. Ele joga muita bola. Tu acha que ele está merecendo uma chance na seleção? Não, eu estou dando um exemplo que talvez, entre os jogadores que atuam no Brasil, na posição dele, se ele não é o melhor, ele é um dos melhores. O Inter está muito bem servido nessa posição. E como a gente viu, o adversário colorado na semifinal vai ser o Caxias, que ontem eliminou o Aimoré no estádio Centenário. E o gol marcado por Eliomar. Tá aí, ó. É alto esse Centenário, hein? E aí, gente, o que esperar desse jogo Inter e Caxias? Qual a dificuldade que o Internacional vai ter de ganhar essa partida, de seguir em frente, levar uma vantagem para o estádio Beira-Rio e, né, quem sabe estar na final do Gauchão? O Caxias é um time muito organizado pelo Pingo e merecidamente está na semifinal porque foi o melhor do interior, né? O melhor do interior. O Caxias é disparado, na minha opinião, o melhor time depois da dupla Granal. E essa perna da semifinal do Inter com o Caxias, ela é muito mais parelha do que a do Grêmio com o São Luís Juí. O Grêmio pode botar a estátua do Renato em campo contra o São Luís Juí, que vai passar para a final. Agora, o Inter... Tanto assim. Vale o café com vocês. Tá, né? bom. Tá. O café do Bagé tá marcado. E quem paga é o café da firma aí, né? Não, a firma vai pagar, eu não. A firma que paga. Boa, Bagé. Alô, Sérgio Costa, separa o café. Mas eu considero muito mais parelho o jogo do Caxias pela qualidade do Caxias. O Caxias pratica um bom futebol e o Pingo, que o Caco destacou, é um técnico revelação nesse Campeonato Gaúcho. Porque o Caxias jogou com a dupla, não ganhou, mas deu um trabalho danado. E o Pingo, muita gente não sabe, ele foi jogador do Grêmio, né? Sim, foi volante do campeão Grêmio. da Copa do Brasil. Anos 90, né? Era um bom jogador. Tá, então, jogando de bola, Caxias e Inter. Cabeção, já tirou selfie com a estátua do Renato? Não. Não? Não. Como é que é a pose? A pose vai? Não pezinho. Aqui, ó, vai lá. Eu não vou conseguir fazer aquela posição. Que tem que fazer selfie com o DJ Cabeção, não é ele com a estátua. Não por isso, mas é que eu não tenho porte pra fazer aquela... Não vai tem, lá, né? vai lá, Cabeção, vai lá. Vamos pro intervalo, brincando de estátua. A gente vai pro intervalo, volta já, ó. De estátua do Renato, tem prancheta do Bagé. Vai. Estamos de volta. Larguei dessa de brincar de estátua, viu? Não dou conta. Estamos de volta com os donos da bola e agora chegou a hora da prancheta do Bagé. E aí, Bagé?
Qual é a análise do dia? Começamos com o Inter ou Grêmio? Vamos começar com o Inter? Bora. Pode ser? Bora. Eu quero falar de um jogador que nos últimos dias ele tem, desde que ele chegou no Internacional, na terceira passagem dele pelo Internacional, que é o Rafael Sobis, se questiona muito em que posição o Sobis pode jogar. Porque o torcedor ainda tem na retina o Sobis que jogava aberto pelos lados do campo. O Sobis era um cara que jogava pela extremidade direita, pela extremidade esquerda, e ele dependia muito do arranque, do potencial físico, que naturalmente o Sobis não tem mais depois de tantos anos. Mas o Sobis tem uma coisa fundamental que é a leitura tática. E o Sobis, nos últimos anos, ele não joga como um centroavante. Por que se chama de falso 9? Não é o cara que fica na vaga do 9 sem ter essa qualidade. Não, é o cara que flutua entre as linhas. A linha de armação e a linha final na questão do centroavante. Então, nessa zona morta, como a gente chama na linguagem do futebol, o Sobis ainda funciona bastante. Não sendo um meia, sendo um jogador para ter liberdade, para encostar, por exemplo, num Patrick para fazer jogada pela esquerda, para encostar, por exemplo, num Edenilson para fazer jogada pela direita e, por vezes, aparecer pisando na área como se fosse um centroavante. Fazendo ultrapassagem. Fazendo ultrapassagem. Mas a figura do 9, o Sobis não tem. Toda vez que o Internacional jogar sem o 9 e com o Rafael Sobis nessa função, vai faltar essa jogada, principalmente de bola aérea. O Sobis não é um jogador de alta estatura. Então o Sobis é um jogador que pode funcionar em várias posições, mas tendo a liberdade de mobilidade muito mais na área da meia cancha. Bom, esse é o Sobis. Agora deixa eu mostrar aqui, eu estou com 3 jogadores do Grêmio nas mãos. Mas eu vou falar só de um jogador que pode cumprir essas 3 funções, que é o Tassiano, que acabou vindo desacreditado do Boa Esporte lá de Minas Gerais, e o Renato já usou o Tassiano como um segundo volante, posicionado um pouco à frente dessa linha de zagueiros e do primeiro volante, que naturalmente não é o Tassiano. O Renato já usou o Tassiano aberto pela direita e o Tassiano, de certa forma, já funcionou inclusive como um jogador que encostava mais no centroavante. Porque o Tassiano tem primeiro uma capacidade física muito grande e o Tassiano é um jogador formado na base do Santos, pouca gente lembra disso. Então ele saiu de uma fornada de jogadores de muita qualidade. Ele tem o drible, né? Tem o drible, ele tem drible e mais, qualquer ser humano, em qualquer setor que ele possa trabalhar, que ele esteja confiante recebendo a oportunidade, ele acaba naturalmente crescendo mais. Então o Tassiano é um jogador hoje que pode ser um segundo volante do Grêmio, ele pode ser um terceiro homem naquela vaga aberta pela direita onde ele tem atuado e por vezes ele pode encostar até um pouco mais no centroavante. Por exemplo, um dos gols do Grêmio contra o Juventude, se eu não me engano o primeiro gol, é uma jogada em que o Tassiano infiltra e vai dentro da área pelo lado direito. Exatamente isso e aí. Passa essa bola para que saia o gol do Grêmio. Então o destaque hoje da prancheta pelo lado do Grêmio é o multifunções Tassiano. Tá na fila para ser titular? Tá na fila para ser titular. Dá para dizer que hoje ele tá ali naquela lista dos 12, 13 titulares do Grêmio. Vamos falar mais um pouco sobre os jogos desse fim de semana, os jogos de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Aí na tela para você, ó, Caxias Internacional domingo, 4 da tarde no estádio Centenário e São Luís e Grêmio domingo, 19 horas no estádio 19 de outubro. Tem no meio dessa tabela tem a Libertadores, né? Isso que é interessante, né? É, no meio da semana. A semifinal, diferente das quartas, ela tá quebrada. Quarta e quinta, né? Isso, quarta pro Inter, quinta pro Grêmio. Grêmio. No Chile lá, quinta-feira. Então tem isso aqui muda tudo. Por isso que eu vejo até de certa forma, claro que o Caxias muito mais próximo do Internacional, com possibilidade, mas o Internacional é favorito. Mas o São Luís, pelo que o Grêmio vai levar para Ijuí, tem uma remota chance de talvez buscar um resultado. Mas sabe um empate, talvez. Jogados, mas sabe qual é o ponto que eu discordo um pouco, Caco? É que se nós pegarmos, por exemplo, o time reserva do Internacional é um time muito descaracterizado em relação ao time titular. E o Caxias vai jogar a Copa do Mundo e o Caxias tem os 100% dos seus jogadores. O time do São Luís de Juí vai jogar também essa Copa do Mundo, tem 100% dos seus jogadores, porém, o time reserva do Grêmio foi o time que mais jogou o Gauchão. Sim. Se pegar as partidas do Grêmio, 90% dos jogos foi com esse time reserva. O time reserva do Grêmio tem o Tardelli é reserva, o Jean-Pierre é reserva, o Tassiano é reserva, o Matheus Henrique é reserva. É o segundo time titular, né? Eu concordo com isso. Eu considero que até agora os 2 melhores times do Campeonato Gaúcho são o titular do Grêmio e o reserva do Grêmio. Até às vezes em algum momento o reserva do Grêmio foi melhor que o titular do Grêmio. Funcionou no mais. Gauchão. É isso, o Inter não tem. O que eu vejo é uma questão local, eu vi muita, nesse momento do jogo aí, ó, muita pressão. Esses jogadores do Grêmio estão acostumados, mas o São Luís vai ter aquele dia, aquele momento histórico dele, que ele pode fazer alguma diferença. Mas aí no momento histórico e motivado, Caco, às vezes perde o motivado.
se não tiver tanta qualidade. Claro, o melhor jogador do São Luís de Juí, o melhor jogador para mim é o Paulo Henrique Marques, que é o treinador, porque ele faz um trabalho estupendo já de algum tempo lá no São Luís. O Grêmio tem que tomar cuidado com o Marcão, que é um centroavante já com quase 40 anos, que já jogou Campeonato Brasileiro Série A pelo Figueirense, pelo Atlético Goianiense. E ele tá fora, né? É aí que tá. Tá fora a informação que chegou aqui no meu ponto com o Matheus Schenck. Ele tá fora do primeiro jogo. Tá machucado. Mas ele tá dentro do confronto, provavelmente pro segundo. Ele tem 6 gols marcados. E o segundo artilheiro, também com 6 gols, joga contra o Inter, que é o Gava, que é o camisa 10 do Caxias. E esse é o perigo. O Gava esse é o perigo no caso do jogo contra o Internacional. Tá aí, ó. Por aí. Começa domingo as semifinais do Campeonato Gaúcho. No meio da semana tem Libertadores e depois volta Gauchão. Ah, meu Deus do céu, é muita resenha aqui nos Donos da Bola, tá? E falando nisso, a gente dá um tempinho, porque na volta tem ele, Alex Bagé, na marca do pênalti. E a gente sai ao som de Cabeção DJ. Vai lá, Cabeção. Cabe, tururu, entre nós dois vamos querer. Estamos de volta com os Donos da Bola ao som de Cabeção DJ. E chega a hora da marca do pênalti. Quem está nela é Alex Bagé. E a pergunta, Bagé, é do Clóvis Jardim de Ivoti. Qual deve ser a dupla de zaga do Grêmio no jogo de domingo contra o São Luís? Olha as alternativas: Michel e Kahneman, Michel e Rômulo ou Kahneman e Rômulo. Bom, Cláudio, respondendo diretamente. Primeiro, tira o Kahneman dessa lista aí, porque o Kahneman ficou bom tempo com a seleção argentina, jogou fora da América do Sul, então o Kahneman não vai jogar, na minha opinião. Eu tô apostando que seja uma zaga improvisada com 2 volantes, com o Michel, que já está acostumado a jogar ali pela direita, e o Rômulo entrando pelo lado esquerdo. A minha aposta, então, de zaga, Rômulo e Michel para o jogo de domingo. Tá aí, falou Bagé. Bagé, valeu por hoje. Valeu, Cris. Valeu, Caco. Valeu, Cabeção DJ. Cabeção. É nóis. Lembrando que dia 11 eu tô no Planeta Tuca. Isso aí, tá aí, ó, tá dado o recado do Cabeção. A gente vai ficando por aqui com o nosso Sextou e vocês ficam na companhia do Toque de Bola que tá rolando lá na Rádio Bandeirantes. Fica aí, porque essa resenha é das melhores. O número de qualidades de um jogador... O videogame é um videogame, cara. A vida real ele é a vida real. Tem goleiro, por exemplo, que é goleiro de videogame, que a bola entra e depois ele pula. Tu sabia? Tá, mas tu acha que o tu futebol... que é craque nisso, tu sabia, Craque no quê? Tu sabia que no teu esporte predileto, que é o turf, cavalo tem overall hoje? Não sabia. Ele tem um número que o capacita de acordo com a relação com os outros. Para que com esse isso? papo, Tu sabe que tem, isso aí. Tu sabe que Tá, mas tem. e qual é a tua bronca em relação a isso, comparando com o futebol brasileiro? É que me deu um sentimento de eu fiquei saudosista com o futebol de raiz, esse que a gente tinha que parar o ônibus porque não dava, tinha que caminhar, só me deu, eu voltei no tempo, foi só essa a minha questão. É que o futebol raiz, às vezes, ele é um problema, né? Porque às vezes tu tem gramado ruim, time que chega mais do que deveria. Não, isso tem também. Mau tempo. Mas tu tem a torcida que pode conviver com outros torcedores, tu não tem essa encheção de que tu tem um controle absurdo para qualquer situação. Hoje, por exemplo, se tu quiser entrar com um copo d'água no estádio, tu não pode. Não. Não tem torcida única. O Paulete até chegou a falar sobre a questão da torcida única. Hoje, torcida única. Essa brincadeira que o Claudião fez no início do programa vai acontecer. Ela vai acontecer. Nós ainda vamos viver o dia que o estádio de futebol vai ser uma jaula. Não, a não ser que a gente siga um modelo do americano. Sabe como é que o americano faz, né? É caro para tu ver um jogo de basquete, de beisebol, de futebol americano. Fica em casa pelo pay-per-view. O cara que vai no estádio, ele tem que se comportar, porque o bicho pega lá. Tu paga caro, tu tem toda a facilidade, mas se tu te comportar...